Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta aula do nosso curso aqui de Licenciatura em Matemática da UAB. Nesse encontro de hoje falaremos um pouco mais sobre reatividade, né, em transformações lineares, e falaremos sobre isomorfismos, beleza? Ok? Então vamos recapitular um pouquinho, né, desse tópico de sobrejetividade, tá? Quanto à sobrejetividade, é um aspecto, né, que você acha que você deve lembrar lá do conteúdo de funções, né, quando você estudou, por exemplo, cálculo 1, ou então a disciplina de funções e gráficos, né, quando é que a função seria sobrejetiva, né? A gente consegue até fazer uma analogia aqui quando se trata de transformações lineares, né? O que acontece? Algumas transformações lineares também têm essa classificação da sobrejetividade. Na aula anterior, falamos da injetividade, né? Um aspecto importante até é que o núcleo, né, da transformação linear tem que ser formado apenas pelo vetor nulo, né? Hoje, a gente vai recapitular aqui o conceito, né, de imagem, ok? Chamamos imagem de uma transformação linear o subconjunto do contradomínio formado pelos elementos aos quais a transformação associa um elemento do domínio. Mais precisamente, dada a uma transformação linear, né, T de E em F, e a imagem de T é um conjunto que a gente vai representar por IM, né, IM com T, entre parênteses, IM de T, ou seja, imagem da transformação T, em que esse conjunto é formado por vetores que pertencem ao contradomínio F, e que, obviamente, existe algum outro vetor lá do espaço vetorial E, de tal forma que a transformação desse vetor W do espaço vetorial se corresponde justamente ao V. Beleza? Ok? Então, é muito a noção, né, aqui do que vem a ser imagem de uma transformação linear está intimamente relacionada com a noção lá daquilo que você aprendeu na disciplina de funções gráficos. Bacana? Beleza? Então, o que aconteceria lá, né? Lá, se tratando de funções gráficas, a gente lembra, né, que existia um conjuntozinho chamado de domínio, e a gente tinha um outro conjuntozinho aqui chamado de contradomínio. Vocês lembram? Beleza? E aí o que acontece? Uma função é uma relação que faz corresponder elementos do domínio a um único elemento lá no contradomínio. Então, a gente dizia que para todo x aqui, ó, do domínio, nós tínhamos ele associado com um único elemento lá do contradomínio. No caso lá, se tratando de funções, a gente representava assim, né, por f de x, beleza? Então, esse tipo de relação entre dois conjuntos é denominado função. Mas o que acontecia? O que acontece é o seguinte: algumas funções, nem todos os elementos do contradomínio são imagens de alguém, né? Para algumas funções que a gente estudou, que a gente viu lá, vocês viram com algum professor ao longo do curso. Então, o que acontece? Lá no contradomínio, pode ocorrer de todos os elementos do contradomínio serem imagens de alguém do domínio. Pode acontecer. Mas pode ser que não. Pode ser que somente alguns elementos do contradomínio sejam imagens, né, dos elementos do domínio. Quando ocorre isso, nós temos que o conjunto imagem ele é diferente, né? Ele não é igual ao contradomínio. Beleza? E a gente lembra lá do conteúdozinho de funções, né? Que quando acontece do conjunto imagem ser justamente igual ao contradomínio, a função que está aqui fazendo essa correspondência, essa função, ela recebe a denominação de função sobrejetiva ou sobrejetora, né? Como alguns professores chamam. Beleza? Então, assim, fazendo uma recapituladazinha rápida, bem rápida mesmo, né? Só para te lembrar esse conceito de sobrejetividade.
Beleza? Então, o que acontece? A gente, nas aulas anteriores, nós comentamos o seguinte, que a transformação linear, bastava você, né, fazer, vamos dizer assim, o link, né, com o conceito, com a ideia de função. Beleza? Então, o que acontece? Na transformação linear, você sabe que trata-se de uma correspondência entre elementos de espaços vetoriais, né? Ou seja, vetores de um espaço vetorial E se relacionam com vetores de um espaço vetorial F. Beleza? Ok? E aí o que acontece? Da mesma forma, como a gente estava explicando aqui, pode acontecer de ter que nem todos os elementos do espaço vetorial F sejam imagens de alguém lá do espaço vetorial E. Né? Então pode acontecer de ter somente alguns vetores do espaço vetorial F que são imagens de alguém do espaço vetorial E. Isso pode acontecer. Ou seja, a gente também tem aqui a noção de conjunto imagem de uma transformação linear. Beleza? E aí, obviamente, que uma transformação linear vai ser classificado como, né, como sobrejetiva quando acontecer desse conjunto imagem da transformação linear ser justamente igual ao espaço vetorial que nós estamos aqui, né? No caso, recebendo, né, essas transformações. Tudo bem? Beleza? Então, é perfeita essa definição que a gente acabou de ler, né? E eu coloquei aqui um exemplozinho de uma transformação assim. Chamei de G, de R2 em R, definida assim. G de xy igual a x mais y, vírgula x mais y. O que isso quer dizer? Quer dizer que vetores aqui, ó, do R2, de coordenadas x e y, eles vão se corresponder, não é, com alguns vetorzinhos lá do outro espaço vetorial, que também, no caso, é o R2, eles vão se corresponder, eles vão ser transformados em vetores com essa cara aqui, ó, x mais y, né, x mais y. Por exemplo, se a gente pegasse aqui, como que ficaria? Desculpa, eu coloquei t aqui, mas seria g aqui no caso, tá? Como que seria, por exemplo, a imagem para o vetor de coordenada 3 e 2? A imagem para o vetor de coordenada 3 e 2, basta você seguir a lei de formação aqui da transformação linear. Ficaria 3 mais 2, né? Do segundo elemento, 3 mais 2. Então perceba que a imagem do vetor de coordenada 3 e 2, no caso, é um vetor de coordenada 5, 5 lá do R2. Beleza? Então esse carinha de coordenada 5, 5, ele é a imagem do vetor de coordenada 3 e 2 do R2. Bacaninha? Mas uma pergunta que eu faço para vocês. Será que todo vetor desse espaço vetorial aqui R2, será que todo vetor daqui, ele é imagem de alguém daqui? E aí? Como que a gente poderia, né, investigar esse dilema? O que acontece? Ora, se eu for querer investigar se todo vetor daqui é imagem de alguém de lá, né, que está mandando, eu teria que conseguir escrever, por exemplo, todo vetor daqui, ó, de carinha AB, eu teria que conseguir exibir um cara daqui, um XY, né, que, segundo essa transformação linear, iria ser justamente o AB. E aí, isso é possível? Não é? Será que isso é possível? O que vocês acham? Para vocês entenderem melhor, eu vou pegar um vetor daqui do R2. Eu posso pegar o vetor de coordenada 5, 7. Vou pegar lá. Será que esse cara, de coordenada 5, 7, ele é a imagem de alguém daqui, ó? Será que ele é a imagem de alguém daqui? Se ele for imagem de alguém, ele vai ter que ser obtido a partir disso, não? Ó. X mais Y, X mais Y, né? Se ele for imagem de alguém dali, né? Com a carinha, né? XY, ele vai ter que ser obtido assim. Quando você olha para isso, você vai ter um sistema. X mais Y igual a 5.
e x mais y igual a 7. Opa! O que vocês percebem aqui nesse sistema? Isso trata-se de um sistema o quê, pessoal? Impossível. Então, observe que é impossível de apontar, né, um vetor do R2, aqui do que está mandando, não é? Em que ele pode ser transformado no 5, 7. Então, eu acabei de mostrar para vocês que tem elementos daqui que não são obtidos a partir de elementos de lá. Beleza? Ok? Então, assim, só para afirmar e para fechar. Uma transformação linear de E em F, ela é sobrejetiva se somente se, obviamente, a imagem da transformação for igual ao próprio espaço vetorial F. Beleza? Vamos à frente. A gente tem agora aqui, né, a seguinte proposição. A imagem da transformação linear T de E em F, ela é um subespaço. Então, é possível da gente poder mostrar que a imagem de uma transformação linear de E em F é sempre um subespaço. E aí, vamos fazer? Eu acabei de me lembrar aqui que na aula anterior a gente, né, apresentou a demonstração, né? O que acontece? Ela sim vai ser sempre um subespaço, né? A gente observa inicialmente, por exemplo, né, que a transformação do nulo, ela vai no nulo. Isso acontece por quê? Para qualquer transformação linear. Beleza? Então nós já temos que o nulo pertence ao conjunto de imagem. Ou seja, o conjunto de imagem é diferente de vazio. Além disso, se a gente pegar dois vetores do conjunto de imagem da transformação linear, por definição vai existir dois vetores, W1 e W2, do espaço vetorial E, que é o carinha que está mandando aqui na transformação linear. Tal que a transformação de cada um desse W1 e W2, respectivamente, tem que ser quem? U e V. Beleza? Como é espaço vetorial, então a soma de dois elementos de E usando a linearidade de T, vale que a transformação de W1 mais W2 vai ser justamente T de W1 mais T de W2. Por quê? Porque traça uma transformação linear e isso vai gerar no U mais V. Então, logo, o que acontece? O U mais V ele pertence ao conjunto imagem. Então, acontece aí o fechamento da soma. E aí, de modo análogo, a gente pode raciocinar, né, com o produto por escalar. Se você tiver um número real K, se você pega um vetor V, que é a imagem, né, que pertence ao conjunto imagem da transformação, obviamente que existirá algum W que ao sofrer a transformação vai ser igual ao V. Beleza? Existir algum W em E. Então, de novo, usando o fato de que é um espaço vetorial, e obviamente que K vezes W pertence a E, então a gente tem que ter, né, a transformação de KW vai ser K vezes T de W, que é a mesma coisa que K vezes V. Ou seja, K vezes V também, né, pertence à imagem da transformação. E aí a demonstração fica concluída. Bacana? Deu para relembrar? Então, vamos seguir aqui adiante. Nós temos aqui um coroláriozinho de um teorema que também a gente apresentou na aula anterior, que diz o seguinte, que se uma transformação ela é sobrejetiva, então a dimensão do espaço vetorial E aqui da transformação tem que ser maior ou igual do que a dimensão do espaço vetorial F. Cuidado, muito cuidado. O que acontece? Se a transformação é sobrejetiva, então a dimensão de E é maior ou igual do que a dimensão de F. A gente não pode afirmar, pessoal, a volta, né, desse pequeno teoremazinho. A gente não pode dizer que se nós tivermos uma transformação linear em que a dimensão de E é maior ou igual do que a dimensão de F, a gente não pode concluir que ela é sobrejetiva. Nós temos que investigar. Beleza? Aqui eu estou colocando um exemplo para vocês de uma transformação de R3 no espaço das matrizes, né, de ordem 2. Ela não pode ser sobrejetiva. Por quê? Porque, obviamente, né, o que acontece? Você está vendo aqui que se ela fosse sobrejetiva, a dimensão do espaço vetorial E deveria ser maior ou igual do que a dimensão do espaço vetorial F.
Observe que nesse espaço vetorial aqui, ó, é o R3. Vocês lembram da base canônica? Lembra? Ok? Então, o que acontece? A dimensão do espaço vetorial, basta você ver o número de elementos de uma base do espaço vetorial. Então, no espaço R3, se você considerar a base canônica, a dimensão do R3 é igual a quanto, meu povo? É igual a 3. Beleza? Aqui nós temos o espaço vetorial das matrizes quadradas de ordem 2. Ou seja, as matrizinhas, né, do tipo A, B, C, D. O que acontece? Toda matriz quadrada de ordem 2, ela poderia ser escrita, por exemplo, assim, ó. A vezes a matrizinha 1, 0, 0, 0, mais B vezes a matriz 0, 1, 0, 0, mais C vezes a matriz 0, 0, 1, 0, mais D, não é? Vezes a matriz 0, 0, 0, 1. Então, o que acontece? Eu só escrevi aqui essa matriz ABCD como combinação linear dessas matrizinhas aqui, né? 1, 0, 0 aqui, ó, tá? Essa outra. Então, assim, só observar que esse conjunto dessas três matrizes, tanto ele é linearmente independente, como ele gera o espaço vetorial das matrizes quadradas. Então, logo, a dimensão de fato, né, desse espaço vetorial das matrizes quadradas de ordem 2, a dimensão é igual ao número de elementos da base. Eu acabei de mostrar para vocês aqui uma basezinha, então veja que a dimensão é 4. Então, obviamente que essa transformação ela não pode ser sobrejetiva. Por quê? Porque a dimensão desse carinha ela está sendo menor do que a dimensão desse outro carinha, desse outro espaço vetorial. Beleza? Ok? Bacaninha. Cuidado, muito cuidado. Beleza? Detalhe, né? A gente tem assim, ó, se a transformação linear T de E e F é sobrejetiva, então a dimensão de E é maior ou igual que a dimensão de F. A gente poderia pensar na contrapositiva, não é? O que acontece? Se a dimensão de E for menor do que a dimensão de F, então a transformação linear não é sobrejetiva. Beleza? Ok. Então, muito cuidado. Vamos falar agora de isomorfismo, que é o ponto alto da nossa aulinha de hoje. O isomorfismo, pessoal, não sei se vocês lembram da classificação lá, né, de matrizes, quando a gente falava, de funções, né, de função bijetora ou função bijetiva. Quando é que a função é bijetiva? Quando, ao mesmo tempo, ela é injetiva e sobrejetiva. Então, o que acontece? Aqui, na álgebra linear, a gente tem o seguinte, que uma transformação linear chamada de isomorfismo, quando ela for injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Isto é, uma transformação linear de E em F é um isomorfismo se três condições forem satisfeitas. Primeiro, a transformação ela tem que ser linear. Já falamos do que é uma transformação linear lá no início, né? O núcleo da transformação tem que ser formado apenas pelo vetor nulo. Aqui você observa o aspecto da injetividade, não é? E além disso, o conjunto imagem da transformação tem que ser o próprio espaço vetorial F. Então aqui você já lembra, não é, da sobrejetividade, né? Ok? Então, para você ter uma transformação em que você pode classificar ela como isomorfismo, é necessário o quê, professor? Primeiro, que ela seja linear. Segundo, que o núcleo da transformação seja formado apenas pelo o vetor nulo. Terceiro, que o conjunto imagem da transformação seja o próprio espaço vetorialzinho F aqui. Beleza? Então nós vamos fazer agora aqui, ó, vamos analisar aqui. Será que essa transformação aqui, ela trata-se de um isomorfismo? Como é que a gente faz para poder provar? Eu tenho que verificar que trata-se de uma transformação linear. Eu tenho que verificar que ela é injetiva, ou seja, que o núcleo da transformação tem apenas o vetor nulo. E eu tenho que mostrar que as imagens dessa transformação, desculpa, que o conjunto de imagem, né, é justamente o próprio conjunto dos números reais, ou seja, o próprio R aqui. Ok? E aí? Vamos então verificar se aqui de fato trata-se de um isomorfismo, beleza?
Então, seguindo a definição, eu tenho a primeira etapa é verificar que trata-se de uma transformação linear. Então, vamos verificar que ela é linear. Então, vou chamar aqui de item I. Né? Para ser transformação linear, para ser linear, né? A transformação linear, a gente tem que, se eu tiver, né, o T de U mais V, isso vai ter que ser igual a quem? Ao T de U, né, a transformação de U, mais a transformação de V. Vocês lembram? O que mais que deve acontecer? É só isso, para a gente poder classificar ela como linear? O que mais? Tem que acontecer também em relação ao escalar, né? Quando eu tiver um KU, o T de um KU, isso vai ter que ser igual a quem? A K T de U. Beleza? Lembrando que aqui no nosso exemplo, a gente não tem o T, a gente tem F, não é? Como essa possível, né? Como essa transformação, né? Quer dizer. Então, vamos fazer, né? Vamos ver se realmente satisfaz, né? Isso aqui. Se, no caso, o F de U mais V é igual ao F de U mais F de V, e se o F de KU é igual a KF de U. Beleza? Ok? Adaptando, né, para a notação do problema. Então, vamos lá. Vamos verificar se trata-se de uma transformação linear. Então, primeira coisa, eu tenho que pegar dois vetores aqui. Ó. Quem faz o papel do espaço vetorial é o conjunto dos números reais. Então, eu tenho que verificar que se eu pegar dois números reais x e y, vamos supor assim, tá? Imagina aí, ó, x e y, né? Pertencente a esse espaço vetorial E, que no caso é o conjunto dos números reais. Então, vamos dar uma olhada o que acontece se eu fizer, né, o f de x mais y. Ora, o f de x mais y, observe que de acordo com a formação aqui dessa transformação, com a lei, né, que define ela, isso vai ser igual a quem, pessoal? Isso vai ser igual a 5 vezes, não é? O carinha que está dentro aqui, né? Então, aqui no caso é x mais y. Então, vai ficar como? 5 vezes x mais y. Quando eu faço isso aqui, né? 5 vezes x mais y, isso aqui é igual a quem? Isso aqui é igual a 5x mais 5y. Opa! 5x mais 5y é a mesma coisa que quem é aqui esse 5x? É a mesma coisa que o f de x, não é? Quem é esse 5y? Ele é a mesma coisa que o f de y. Então, veja que em relação à adição, né, tudo bem, verificamos. Só que para ser linear, eu também tenho que verificar, né, o que acontece com o f de um kx, sendo o k um número real, né, uma constante real. Beleza? Então, o k, eu esqueci de colocar aqui, ó, ele também trata-se de um número real. Então, quem é o f de kx? Isso aqui quem é? É 5, de acordo com a lei, que define, né, a transformação. Isso aqui é 5 que multiplica kx. Vocês concordam comigo? Isso aqui é igual a quem? A 5kx. Devido à comutatividade da multiplicação dos números reais, eu posso reescrever isso como sendo k que multiplica 5x. Posso ou não posso? Então, o que eu concluo? Que o f de kx é a mesma coisa que k vezes o f de x. Então, observe que, de fato, aqui, esse primeiro itemzinho, né, ela é linear. Então, essa transformação aqui ela é linear. Só que isso não é o suficiente para poder verificar que trata-se de um isomorfismo. O que mais que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar a segunda condição. Eu tenho que analisar se trata-se de uma transformação, né, que é injetiva. Como é que eu faço isso? Eu tenho que verificar que o núcleo dessa transformação possui como elemento somente o vetor nulo. Então, vamos tentar verificar aqui a segunda condição. Vou escrever lá em cima, tá? Está me faltando espaço. Então, vamos tentar verificar aqui a segunda condição. Quem seria o núcleo dessa transformação? Ora, a nossa transformação está sendo definida assim, ó, f de x igual a 5x. Então, quem são os elementos do núcleo, né, dessa transformação f aqui? Ora, o núcleo da transformação f ele é formado por todos aqueles vetores que possuem como imagem lá no contradomínio, vamos dizer assim, da transformação, o vetor nulo. Então, ou seja, eu tenho que investigar todo mundo, não é? Que ao sofrer a transformação vai se tornar igual a zero.
Com isso, basta fazer isso aqui, ó. Eu tenho que investigar quais são os possíveis valores de x que vai fazer isso ser igual a zero. Quando você resolve essa equaçãozinha bem simples, você só encontra uma possibilidade, que é o próprio zero. Então, ou seja, observe que o núcleo dessa transformação f, né, ele é formado somente por quem? Ele é formado pelo zero, beleza? Então, é formado x igual a zero. Obviamente que o zero, não é? Ele é um número real. Então, só quem forma o único elemento desse núcleo é o zero. Então, observe que com isso, a gente verificou o quê? A injetividade. Então, trata-se de uma transformação injetiva. Beleza? Estamos quase terminando. Para poder verificar que é um isomorfismo, eu tenho que também verificar a terceira condição. Se essa for verificada, trata-se de um isomorfismo. Como é que eu faço para verificar, professor? Ora, no isomorfismo, essa terceira condição, ela está relacionada à sobrejetividade. O que a gente lembra? Que para ser sobrejetiva, nós falamos já aqui na aula de hoje, o conjunto imagem da transformação tem que ser igual ao, no caso aqui, ao espaço vetorial F. Quem faz o papel de espaço vetorial F aqui, né, é o conjunto dos números reais. Então, o que acontece? Eu tenho que mostrar que para qualquer elemento, né, de F, que no caso aqui é o nosso R, eu sempre vou ter um correspondente lá no R. Que no caso também é o R, né? Tá certo? Ok? Então, o que a gente observa? Que toda vez que eu pegar um número, né, dentro do conjunto imagem, eu sempre vou conseguir ter um vetor lá do espaço vetorial E, né, que se corresponde com ele. Vocês concordam comigo? E aí? Então é o seguinte: para qualquer número real daqui, eu tenho que provar que vai existir um cara aqui que se corresponde com ele. Beleza, ok? Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar um número, chamar de y, pertencente a esse espaço vetorial f aqui, que no caso, quem faz o papel dele é o r. Então, vamos pegar um número. Me diz uma coisa: qualquer número que eu pegar aqui, ó, aqui, qualquer número que eu pegar aqui, será que ele tem sempre um correspondente lá no espaço vetorial R que vai se associar com ele? O que vocês acham? Eu acho que sim. E eu acho que esse correspondente está meio que na cara. Olha só, esse correspondente ele nada mais é do que a gente ter o y dividido por 5. Por que o y dividido por 5, professor? Porque na hora que você aplica a transformação linear nesse número, de acordo com a lei, né, que rege, né, que define a cara, né, dos nossos elementos da imagem, como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar 5 vezes y sobre 5. Cortou aqui o 5 com 5, isso vai dar quem? O y. Então, o que nós percebemos? Que qualquer número real, daqui do contradomínio, né, do R, ele vai sempre possuir um cara que gera ele, né? Que no caso, né, é o y sobre 5 aqui. Então, de fato, né, a imagem dessa transformação f é o próprio conjunto dos números reais. Beleza? Então, o que eu posso concluir, senhores? O que a gente pode concluir? Observe que as três condições foram satisfeitas. Então, o que nós temos? Temos que f trata-se de quê? De um isomorfismo. Então é o seguinte, imagina que chegou lá no dia da sua prova, lá no polo, uma das questões que eu poderia estar colocando é apresentando para vocês uma transformação linear e pedindo para que você verifique que ela trata-se de isomorfismo. O que você vai ter que fazer? Vai ter que verificar esses três passozinhos aqui, ó, né? Vai ter que verificar esses três passos. O primeiro passo, aqui, ó, ver que ela é linear. Segundo passo, mostrar a injetividade, que no caso é mostrar que o núcleo é formado apenas pelo zero. E o terceiro passo é mostrar que o conjunto imagem, né, da transformação é o próprio contradomínio, o próprio espaço vetorial que está ali no contradomínio. Beleza, ok. Observe aqui que
nós temos alguns casos aqui que eu trouxe para vocês que não trata-se de uma transformação, quer dizer, de um isomorfismo, né? O primeiro caso, nós temos aqui uma transformação de R3 em R2, não é? O que nós temos aqui? Nós temos uma transformação que vai de R3 ao R2, ela não é um isomorfismo, pois tal função, né, sendo linear, ela não pode ser o quê? Injetiva. Beleza? Um outro exemplo, aqui trata-se, né, de uma transformação de R2 em R3, que ela também não há um isomorfismo, no caso, pois tal função, mesmo sendo linear, ela não pode ser o quê? Sobrejetiva. Ou seja, nem todo elemento daqui, né, vai ter um cara daqui que vai se corresponder com ele. Beleza? O que acontece? Esse outro exemplo aqui, f de r em r, dada por f de x igual a x ao cubo. Né? Aqui tá na cara, né, gente, que ela não é linear. Né? O que acontece? Ela até é injetiva. Ela até é sobrejetiva. Mas ela falha justamente no fato da linearidade. Né? Não satisfaz, né, aquelas condições, tanto para adição como para o produto de escalar. Beleza? Eu trouxe aqui para vocês também uma outra transformação. Essa daqui é de R2 em R2. E vamos analisar se ela é um isomorfismo. Né? Então, o que a gente observa? Que aqui quem faz o papel do espaço vetorial é o R2, e quem faz o papel aqui do espaço vetorial F é o R2. Como é que eu faço mesmo para poder mostrar que aqui trata-se de um isomorfismo, né, nessa transformação? E aí, se há, né, o isomorfismo, eu tenho que verificar aquelas três condições. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui dois vetores, U, né, e V, beleza? Vou pegar dois vetores U e V. Esses vetores U e V, obviamente, que eles têm que pertencer aqui ao espaço vetorial E. Então, eu vou chamar aqui, né, de coordenadas AB, o vetor U. O vetor V, eu vou dizer que as coordenadas dele é CD. Beleza? Ok? Vamos verificar se trata-se de se ela tem a linearidade, não é? Como é que eu faço? Como o nome dessa transformação aqui é φ, então eu tenho que mostrar que o φ de U mais V é a mesma coisa que o φ de U mais o φ de V, né? Lembra? Né? Primeiro passo lá para ver a linearidade, né? Então, mas aqui, quem seria, né, esse φ de U mais V? Esse φ de U mais V, como a gente determinou aqui no vetor U como sendo AB, né, e o vetor V como sendo CD, quem é U mais V, né? U mais V é a mesma coisa que A mais C e B mais D. Vocês concordam comigo? Mas quem é o φ de A mais C, B mais D? De acordo com o que nos traz aqui, né, na lei de formação, né, dessa transformação, como é que eu encontro o φ desses caras? Eu vou colocar o sinal de igual aqui um pouquinho mais para o canto. Eu tenho que pegar aqui, ó, 3 vezes x, né, mais 5 vezes y, e depois 2 vezes x, mais 3 vezes y. Quem é que vai fazer o papel aqui nosso do x aqui, no caso, né? Quem faz o papel do x aqui nosso é A mais C. Quem faz o papel do y é o B mais D. Beleza? Então, ó, vamos ver como é que vai ficar segundo essa lei de formação da transformação. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Eu tenho que pegar, ó, 3 vezes o x. Quem é que faz o papel do x mesmo aqui? Não, A mais C. Então, se eu fizer aqui, ó, 3 vezes o x, vai ficar como? Quem é que faz o papel do x, pessoal? Não, A mais C. Então, vai ficar como? 3A mais 3C, né? Aí, ó, mais quem? 5 vezes y. Quem é o 5 vezes y? Quem é que faz o papel do y aqui? Não é o b mais d? Então vai ficar o que, pessoal? 5b mais 5d. Beleza? Depois, eu tenho aqui, ó, que a segunda componente vai ter que ser 2x mais 2y. Então vamos lá, ó. 2x, quem faz o papel do x não é A mais C? Então como é que vai ficar 2x? Vai ficar 2A mais 2C. Eu já estou fazendo, pessoal, a distributividade, tá? Para ser mais rápido. E aí eu tenho que somar com 3y. Quem é o 3y? Vai ficar como? 3b mais 3d. Beleza?
Então, quando a gente aplica, né, o φ de U mais V, nós encontramos isso aqui. Beleza, pessoal? Ok? Só que isso aqui dá para a gente dar uma reorganizadazinha. Eu poderia escrever isso aqui como sendo quem? Como sendo quem? Como sendo, por exemplo, 3A mais 5B, não é? Que se soma com 3C mais 5D. Beleza? Ok? Eu estou só associando, né, aqui dentro da primeira componente. Aqui na segunda componente, vamos associar também. Eu poderia escrever isso aqui como sendo quem? Como sendo 2A mais 3B, ok? Que se soma com quem? Com 2C, deixa eu colocar associado também, mais 3B. Opa, 2A mais 3B, né? E aí 2C, né? Mais 3 é D, eu botei B, desculpa. Deixa eu só apagar aqui eu botei B de bola, é D de dado, né? Ok? Mais 3D. Ora, eu tenho isso aqui, né? Só que isto é a mesma coisa de ter quem, pessoal? De ter uma soma de dois vetores, né? De ter o 3A mais 5B, 2A mais 3B, sendo somado com quem? Com 3C mais 5D, vírgula quem? 2C mais 3D. Vocês concordam? Né? Esse resultado que está aqui é a mesma coisa da soma, né? Desses dois vetores. Opa! Mas quem é isso aqui, ó? Quem é essa primeira parcela nossa aqui? Ora, essa primeira parcela nossa, 3A mais 5B, 2A mais 3B, isso aí quem é? Isso é o φ de quem, pessoal? Isso é o φ de U. E quem é essa segunda parcela nossa aqui? 3C mais 5D, 2C mais 3D. Isso é o φ de quem? Isso é o φ de V. Então, de fato, o φ de U mais V é igual ao φ de U mais o φ de V. Já posso dizer que é linear? Não, não posso. Porque eu tenho que verificar também que para ser linear, o φ de K vezes um vetor... Eita, K feio. Deixa eu consertar aqui. O φ de K vezes um vetor é igual a K vezes o φ do vetor, né? Ok? Segunda etapa para a gente ver a linearidade, né? Então eu tenho que mostrar que o φ de K vezes U vai ser K φ de U, né? Mas quem é K? É φ de K vezes U. Φ de K vezes U é a mesma coisa do φ de quem? Então, vamos lá, K vezes U vai ficar como? KA, KB. Não é verdade? Ok? Φ de KU, né? É o φ de KA mais KB. Só que esse φ de KA, KB, né? Isso de acordo com a transformação, né? Isso vai ser quem? Vai ser 3 vezes KA mais 5 vezes KB. Aí na segunda componente, 2 vezes KA mais 3 KB. Ok? Então, ó, vamos escrever aqui, ó. Seguindo essa lei de formação aqui, ó. Então, a primeira componente nossa, né, é KA, a segunda componente KB. De acordo com a lei de formação, isso aqui vai ficar como? 3 vezes a primeira componente, que é o x, mais 5 vezes a segunda componente, que é o y. Então vai ficar como? 3Ka mais 5KB. Aí depois vai ficar como? Aqui, ó, 2, que multiplica a primeira componente, vai ficar 2Ka
mais quem? 3KB. Beleza? Aplicando a transformação, ficou, né, desta forma aqui. Beleza? Ok? Só que é o seguinte, gente. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu poderia escrever este resultado aqui como sendo K que multiplica, não é? 3A mais 5B, 2A mais 3B. Beleza? Só que esse 3A mais 5B, 2A mais 3B, isso aqui quem é? A gente já sabe, né? Que isso aqui é o φ de U. É ou não é? Então, de fato, essa função, né, essa transformação que a gente está aqui, né, analisando, ela é, né, linear. Beleza? Então, de fato, ela é linear. Então, a primeira etapa para verificar que trata-se de um isomorfismo já foi feita. Ok? Vamos para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? A gente tem que dar uma olhada no núcleo, não é? Da transformação. Beleza? Então, a segunda etapa, vou botar bem aqui em cima, a do espaço, tá? Nós devemos dar uma olhadinha no núcleo da transformação. Eu tenho que ver isso para poder analisar se ela é de fato injetiva. O núcleo tem que ser formado apenas pelo vetor nulo. Beleza? Então, a gente tem que dar uma olhadinha para ver quem é quem são, né, os caras, né, que vão se corresponder com um vetor nulo, né? Então, o que tem que acontecer? Eu tenho que investigar o seguinte: vetores que, ao serem, não é, submetidos a essa transformação, as imagens dele vai ser igual a quem? Ao vetor nulo. Tem como a gente verificar isso? Obviamente, né? Então, no caso, se eu pegar um vetor, né, que eu quero investigar quais são as componentes de um vetor x, y, em que a transformação dele vai levar, né, no vetor nulo, o que deve acontecer com esse, né, com isso aqui? Ora, quem é φ de xy? Φ de xy é igual a quem? É igual a 3x mais 5y, 2x mais 3y. Tudo isso é igual a quem? Ao zero. Tem que ser igual ao vetor nulo, não é? Então aqui eu não sei se vocês perceberam, mas trata-se de um sistema. Ó. Então tenho que 3x mais 5y deve ser igual a zero. E 2x mais 3y deve ser igual a zero. Beleza, pessoal? Então, se você quiser, né, você pode estar resolvendo esse sistema, mas eu vou logo te adiantando, né? O que vai acontecer aqui? Né? Observa aqui, vamos fazer. Tá? Vou deixar de preguiça, vou fazer aqui. Então, vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa primeira equação, vou multiplicar por menos 2 terços. E ao multiplicar ela por menos 2 terços, eu vou somá-la com a equação de baixo. O que vai acontecer? A equação de baixo eu vou deixar aqui, né? Ó, 2x. Ah, desculpa. Eu vou multiplicar com a de cima e somar com a de baixo, né? Então, vou preservar a equação de cima, que é 3x mais 5y igual a zero. E vou ver como que fica após multiplicar de cima e somar com a de baixo. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui menos 2 terços vezes 3x, isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 2x. Quando eu somar com a de baixo, com o 2x positivo que está de baixo, isso vai zerar. Não é verdade? Agora, quando eu pegar aqui, ó, menos 2 terços com 5y, isso vai dar menos 10 terços de y, né? Ok? Menos 10 terços de y e vou somar com 3y. O que vai acontecer? Eu vou pegar, ó, menos 10 terços, deixa eu botar aqui, menos 10 terços, né? De y somado com 5y. Olhando somente para o segundo membro, se eu pego menos 2 terços vezes 0 e somo com 0, isso vai dar 0. Beleza? Obviamente que isso aqui vai dar quanto? Vai dar 5 terços, né? De y igual a 0. A minha conclusão vai ser que o valor do y tem que ser quanto? 0. Se o valor do y é 0, qual vai ser o valor do x? Substitui qualquer uma das equações e você vai encontrar que o valor do x é 0. Opa, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o único cara que vai ser, né, que ao sofrer essa transformação, vai se corresponder com o vetor nulo, vai ser justamente o cara de coordenadas 0, 0. Beleza? Então, ó, o núcleo dessa φ aqui
ele é formado apenas por quem? Pelo 0,0, que no caso é o vetor nulo. Então, de fato, φ é injetiva. Então, de fato, φ é injetiva. Beleza? E aí fica faltando a gente verificar que essa φ ela é sobrejetiva, não é? Deixa eu escrever aqui no próximo slide para ganhar um pouquinho de tempo a φ, tá? Vou escrever aqui a φ, a gente faz já que ela é sobre, vamos verificar se ela é de fato sobrejetiva. Então vamos aqui. Essa φ ela é de quem, pessoal? De R2, né? Em R2. Para a gente poder mostrar a sobrejetividade, eu tenho que mostrar que para qualquer vetor, aqui, ó, eu sempre vou ter um correspondente lá. Não é verdade? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui, ó, um vetor de coordenada AB, em R2 aqui do contorno do domínio, e mostrar que sempre vai ter um carinha, não é? XY, que se corresponde com ele. Beleza? Ok? Então, o que acontece? Eu tenho que mostrar que sempre é possível exibir alguém que vai se corresponder com alguém aqui do contradomínio. Então, eu tenho que mostrar que essa φ, né, de xy, ela sempre vai ter que ter algum vetor xy que se corresponde com AB. Então, quando eu olho para cá, eu tenho que 3x, né, mais 5y, 2x mais 3y igual a um cara de lá, né? Qualquer cara de lá, tu vai ter que ter um vetor xy lá. Como é que eu faço para provar isso? Basta eu dizer qual é a cara de x, qual é a cara de y, né? Como é que deve ser obtido o x e o y, dependendo das coordenadas de quem? Do AB. Beleza? Então aqui, a gente mais uma vez vai topar com um sistema. Então eu tenho que 3x mais 5y vai ter que ser igual a quem? Ao A, não é? Primeiro componente, do lado de lá. E o 2x mais 3y vai ter que ser igual a quem? Ao B. Beleza? Ok? Então eu tenho que encontrar as coordenadas, eu tenho que encontrar o x dependendo de A e de B e o y também dependendo de A e de B. Ok? E aí, como é que a gente poderia estar pensando nisso? Ah, professor, eu poderia fazer uma substituição. Você isola a incógnita, né, para substituir na outra equação. Dá certo, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar aqui a de cima por 3. Beleza? Quando eu multiplicar de cima por 3, eu vou também multiplicar de baixo. Só que a de baixo eu vou multiplicar por menos 5. Porque eu estou querendo encontrar o x dependendo de A e de B. Não é? Ok? E o que acontece? Eu estou vendo que se eu multiplicar de cima por 3, eu vou ter 3 vezes 5y, que dá 15y. Se eu multiplicar de baixo por menos 5, em algum momento eu vou multiplicar menos 5 vezes 3y, que vai dar menos 15y. Então, quando eu somar as duas, eu vou ficar somente, né, com o termo x, né? Não vai aparecer, né, nada carregando o y. E aí eu vou conseguir escrever o x, né, dependendo dos valores de A e de B. Vocês concordam comigo? Então, mas se você quiser fazer pela substituição e tal, é um pouquinho mais longo, mas né, vai dar certo. Então vamos escrever aqui como que vai ficar após, né, essa multiplicação. Né? Vamos ver aqui. Ó. Após multiplicar essas equações, vamos ter 9x mais 15y igual a 3a. E aqui nós vamos ter quem? Vamos ter menos 10x, né, menos 15y igual a menos 5b. Observe que se a gente somar toda a equação membro a membro, eu vou ter aqui menos 1x, esse 15y com menos 15y, né,
dá igual a zero, não preciso colocar aqui. E aqui eu vou ter, né, que menos x é igual a 3a menos 5b. Então, se eu multiplicar tudo por menos 1, porque ficou menos x, né? Vai ficar como? Vai ficar x igual a menos 3a mais 5b. Então, a cara do x, né, da primeira componente, nós sabemos que tem que ser, né, menos 3a mais 5b. Né? Como que tem que ser a cara da segunda componente do y? Ora, nós temos aqui na primeira equação que 3x, aqui, ó, mais 5y é igual a a. Beleza? Então, ó, 3x, só que quem é x? Eu acabei de descobrir que x quem é? É menos 3a mais 5b. Aí, ó, mais 5y é igual a quem? Ao a. Eu estou atrás de encontrar, pessoal, agora como que fica, né, a componente y, dependendo das coordenadas do vetor AB. Então aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter distributividade agora, ó, menos 9a mais 15b, não é isso? Mais 5y igual a a. Eu vou deixar somente quem carrega o y aqui no primeiro membro, né? Eu vou ter então 5y igual a quem, ó? O 9a com mais o a vai ficar 10a. E aqui vai ficar menos 15b. Beleza? Eu posso simplificar todo mundo aqui por 5, sem problema nenhum. Então eu terei que y é igual a quem? A 2a menos 3b. Então, opa, é o seguinte. Para qualquer vetor AB do R2 aqui, né, do espaço vetorial que está no contradomínio, vamos dizer assim, eu tenho como identificar quem é o cara que se corresponde com ele lá no, né, no domínio. Beleza? Ok? Então, o carinha que se corresponde com ele, basta ele ter, não é? Ó, a primeira componente dele ser menos 3a mais 5b. E a segunda componente ser quem? 2a menos 3b. Então, observe que para qualquer vetor daqui do R2, qualquer vetor AB, eu consigo mostrar como que é o cara que se corresponde com ele segundo essa transformação linear. Então, o que acontece, pessoal? Como é para qualquer, então eu posso dizer que a imagem dessa transformação φ, não é? Ela é igual, né, ao espaço vetorial R2. Logo, φ é sobrejetiva. Opa! Então, recapitulando. Mostramos que φ é linear, mostramos que φ é injetiva e mostramos que φ é sobrejetiva. O que está acontecendo aqui? Logo temos, né, o que? Temos um isomorfismo para essa, né, transformação. Beleza, pessoal? Então, eu encerro aqui a nossa aula de hoje. Né? Falamos de isomorfismo, né, que era o ponto alto da nossa aula. E eu sugiro que vocês assistam com detalhes, né? E leiam o material. Beleza? Um forte abraço. Até mais.